O pensamento sociológico no século XIX foi muito marcado pelo cientificismo. E esta razão se dá por conta de uma corrente de pensamento chamada positivismo. Naquele momento, no século XIX, teóricos positivistas que estavam debruçados sobre o pensamento sociológico afirmavam que o papel da sociologia, enquanto área do conhecimento, enquanto conhecimento científico social, melhor dizendo, na versão deles, era um conhecimento que deveria ter um conjunto de princípios, um ideário. Qual era esse ideário? Primeiro, sempre ter a perspectiva da experimentação científica. Antes de tudo, a sociologia é uma ciência, é uma física social. Segundo, sempre pautada no estudo de leis gerais que regulamentavam a vida social. Isso quer dizer leis científicas que davam para compreender como era a vida em sociedade. Tudo isso pautado na ideia de que os fatos sociais eram passíveis de serem observados por um cientista social, que era o sociólogo. Nesse sentido, esse sociólogo conseguiria produzir, elaborar um conhecimento seguro e comprovado, porque esse conhecimento, segundo eles, era testado a partir de análise, hipóteses e comprovações. Isso tudo permitiria produzir leis universais que compreenderiam como era a vida social. E essa vida social, em diferentes formas de sociedade, seriam sempre imutáveis. Ou seja, as formas de poder, as formas de representação, o jogo social, os papéis dos atores sociais, as estruturas econômicas. Essas seriam categorias imutáveis e sempre compreendidas a partir de leis universais. Isso tudo porque o papel da sociologia seria contribuir para o progresso e o desenvolvimento da condição humana na perspectiva da evolução, ou seja, desse caminho para a civilização. Por isso que a sociologia se colocava como um novo momento para a humanidade em que o conhecimento científico social seria capaz de conciliar a ordem e o progresso para o caminho do desenvolvimento humano. Nesse sentido, o que era, então, a sociologia? Era a ciência positiva da sociedade, aquela ciência capaz de conduzir a sociedade para o desenvolvimento. É nessa perspectiva que se dá a compreensão positivista da sociologia. E qual foi o principal teórico dessas ideias? Augusto Comte. Ele viveu entre 1798 e 1857. Ele acreditava que a humanidade passou por 3 períodos, 3 idades, vamos dizer assim. Esses 3 períodos eram a idade teológica, período em que os fatos eram explicados a partir de ideias religiosas. Basicamente aqui nós estamos falando do período medieval, gente. Tá? A idade metafísica, em que se buscavam essas explicações por meio de ideias abstratas sobre a realidade. Né? Aqui ele está dando uma cutucada nas ideias filosóficas, em que Augusto Comte diz que essas ideias eram abstratas. Né? E agora Augusto Comte diz que, a partir do trabalho do sociólogo, como você pode ver na terceira figura, sentadinho, como um intelectual, debruçado sobre os fatos, compreendendo a engenharia e o funcionamento da sociedade, como as ilustrações ao fundo mostram, você pode ver aqui, nós viveríamos então a idade positiva, na qual as explicações sobre a realidade se dariam a partir de leis universais que explicam e que governam os homens, ou seja, a idade do positivismo. É assim que se dava, então, a partir da leitura de Augusto Comte, os 3 períodos do pensamento da humanidade e o positivismo. Ok?